Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 5. Cada dia mais, nosso podcast vai ganhando mais corpo, né? Com mais episódios. E hoje teremos uma conversa muito inspiradora com o pastor Michelson Borges. Nós vamos falar sobre profissão, missão, sobre chamado, vocação. Eu creio que isso vai ser muito importante para a tua vida. Você jovem que está nos ouvindo agora, talvez esteja em dúvida o que fazer, como fazer. Você vai ouvir muitos conselhos que vão te ajudar nesta caminhada cristã, nesse mundo tão caótico aí, com tantas coisas para escolher. E você, adulto, também está nos ouvindo aqui. Eu tenho certeza que muitas coisas importantes vão falar ao teu coração. É muito inspiradora a história do pastor Michelson, como ele chegou no jornalismo e como ele se tornou pastor. Mas antes de ir para o episódio, gostaria de lembrar você, compartilhar este conteúdo, se você gostou, se tem feito sentido na tua vida e tem te ajudado, então compartilhe para os teus amigos aí e falem dessa novidade do canal Minuto Profético em podcast. E se você está nos ouvindo e não conhece ainda o canal no YouTube Minuto Profético, te convido para se inscrever no canal. Tem várias novidades lá, vários estudos sobre profecias bíblicas. E nós estamos agora recentemente, eu e mais 3 amigos, inclusive o pastor Michelson, nós estamos gravando uma série chamada Adventismo Decifrado. Estamos passando a limpo aí as doutrinas, as crenças dos adventistas e tentando rebater algumas acusações que não fazem mínimo sentido, ok? Então, gente, sem mais delongas, vamos para o episódio. Abra o teu coração e com certeza você será tocado por essa história inspiradora. Vamos lá! Bom, gente, hoje eu tenho o privilégio de poder conversar com um amigo novo, pode dizer assim também. Nós estamos participando aí já há um tempo, gravando algumas lives, e me sinto assim muito feliz por poder conversar com ele. Não vou apresentá-lo, porque talvez eu esqueça alguma coisa, então eu gostaria de pedir para o nosso convidado ilustre de hoje, se apresente quem é você, de onde você fala, o que faz, para a nossa audiência aí poder ter uma noção da pessoa. Ok, pastor Adriano, é uma alegria participar aqui com você nesse podcast. De fato, nós temos aí aprofundado nossa amizade aí por meio das lives, né? Não tem jeito melhor de conhecer amigos do que falando da palavra de Deus. E tem sido uma bênção, uma alegria poder, quase sempre às sextas-feiras à noite, né? Reunir aí nossos 3 amigos, 4 amigos, né? Somos 4 ali. Pastor Sérgio Monteiro, pastor Eliazar, você e eu, tem sido uma bênção realmente. Deus continue abençoando aí a sua vida, o seu ministério. Bem, como você já disse, meu nome é Michelson Borges, né? Eu sou jornalista, trabalho já há 21 anos na Casa Publicadora Brasileira, que é uma das 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo. Aqui na América do Sul nós temos 2 editoras adventistas, uma na Argentina, em Buenos Aires, e a outra fica aqui, em Tatuí, interior de São Paulo. Eu estou falando daqui, cerca de 150 quilômetros da capital, uma cidade pequena, tem aí 100 e poucos mil habitantes, tranquila. E aqui eu sou editor, atualmente, né, eu estou desempenhando a função de editor da revista Vida e Saúde, a mais antiga publicação de saúde sendo publicada no Brasil ininterruptamente, há 81 anos. Edito também como editor associado à Lição dos Jovens e outras funções que a gente faz por aqui. Mas o meu trabalho mais, digamos assim, o carro-chefe aqui das minhas produções é a Vida e Saúde, a revista Vida e Saúde. Já passei por outras editorias aqui também, revista Adventista, revista Conexão JA, na época era JA, hoje é Conexão 2.0. Só não passei, acho que, por nosso amiguinho, e acho que basicamente é isso aí. Além do trabalho que eu desempenho aqui na editora, eu sou pastor também, né, ordenado, tenho um ministério voluntário nas redes sociais, tenho um blog, tenho 2 blogs, um chama Criacionismo, o domínio é criacionismo.com.br, criado já faz
15 anos. E o outro é o outroaleitura.com.br, é um pouco mais recente, no qual eu trato de temas assim variados. O criacionismo é mais focado na questão de ciência e religião, criacionismo mesmo, né? E nesse outro ele é mais amplo. E tenho também redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e um canal no YouTube que eu criei faz uns 10 anos, mas comecei a usar assim mais ativamente, creio que uns 4, 5 anos atrás. Tenho postado ali vários vídeos, estudos, enfim. Esse é um trabalho voluntário que eu faço com o maior prazer e procuro usar essas ferramentas aí para pregar o evangelho. Sou casado há 24 anos com a dona Débora, minha esposa querida. Nós somos uma dupla missionária aí já faz muito tempo, desde que namorávamos. E temos 3 lindos filhos, a Giovana, com 18 anos, a Marcela, 15, e o Micael, com 9 anos. Temos 2 cachorrinhas também. O pastor Michelson, ele faz parte aí da minha história também como adventista, né? Conheci ele em Jaboticabal, quer dizer, eu conheci ele, mas eu não me conhecia. Eu lembro que eu estava ali assistindo uma palestra que ele estava falando sobre dinossauros, né? Foi a primeira vez que eu vi ele falar ao vivo ali, né? Olha, naquela ocasião até visitamos como família lá o Museu de Paleontologia, acho que em Monte Alto, né? Monte Alto, isso. Tem um museu ali, exatamente. Eu não sabia dessa história aí, viu, que você estava lá na igreja. Na época eu cursava o mestrado ali no NASP, mestrado em teologia ainda, né? Olha só que interessante. Revelações. E para mim uma surpresa que eu tive tempos atrás foi publicando um dos meus vídeos e aí você compartilhou, né? E eu falei, puxa vida, Michelson Borges assistindo meus vídeos? Então, alguma coisa tá servindo, né? Para alguma coisa tá servindo. A gente acompanha tudo que é bom, né? E o Michelson, vocês aí que estão nos ouvindo, com certeza já viu algum vídeo, alguma postagem dele. Ele é bem ativo nas redes sociais, na questão do jornalismo. E o motivo de trazido ele aqui, hoje, né? Motivo hoje, pode ser em outros momentos, outros assuntos, mas hoje eu queria conversar com ele sobre a questão da profissão e missão. E ele começou aí a profissão, né, como jornalista, depois foi crescendo e tal, adquirindo outras funções, enfim. Mas como jornalista, ele é muito bem conhecido, né, entre nós adventistas, também fora. E eu queria saber, pastor Michelson, qual é a função do jornalismo? Hoje nós temos aí, dizem que a mídia, a imprensa, né, seria o quarto poder que nós temos no país, né, que ela é muito influente. E nós temos aí uma mídia que realmente cria opiniões, modifica opiniões. Qual seria a função de um jornalista a priori? Você, como um jornalista cristão, como você enxerga a função do jornalismo? Olha, pastor Adriano, é até meio complicado definir, porque existem várias definições, né? Alguns encaram como uma arte, outros como uma técnica, uma ciência, enfim. Eu creio que o mais acertado seria dizer que é uma atividade que consiste em você fazer recortes da realidade, né? Você coletar informações, fatos e transmiti-los por meio de técnicas, né? Que a gente aprende na faculdade ou enfim, de forma autodidata, né? Mas aprende técnicas de reporte, de como comunicar isso. Então, o jornalista acaba sendo uma espécie de mediador, né? Mediador de eventos, de fatos, de coisas que acontecem no cotidiano, coletando tudo isso e transmitindo para a sua audiência, né? Para os seus leitores, para os seus seguidores. No meu tempo em que eu fiz a faculdade lá de jornalismo na Federal de Santa Catarina, não havia redes sociais, basicamente havia 3 meios, né? Que eram rádio, TV e jornais impressos, imprensa ou revistas, né? Hoje a coisa expandiu muito mais, né? O acesso à informação se tornou muito mais facilitado, o que envolve aspectos positivos, mas também alguns negativos. Depois, quem sabe, a gente pode voltar a esse ponto aqui. Eu lembro, assim, por exemplo, de alguns grandes expoentes que foram meus professores, inclusive, lá na Federal, como o Dr. Nilson Lage, um grande jornalista, autor de vários livros, que procurava nos ensinar técnicas, né, de reportagem, para que nós pudéssemos ser o mais objetivo possível, né, nessa transmissão de fatos. Só que essa objetividade aí já faz tempo
se admite que não existe, né? Porque o ser humano ele é naturalmente parcial, ele tem seus pontos de vista, né? E o próprio recorte que eu mencionei agora aqui, o próprio recorte que o jornalista faz da realidade já é um tipo de seleção, de mediação, de aspas, opinião, né? Ele vai selecionar aquilo que mais interessa, talvez a linha editorial do jornal. É importante que as pessoas também saibam disso, que os jornais têm linhas editoriais, têm filosofias editoriais. Alguns são mais alinhados à esquerda, outros mais à direita, enfim, né? E claro que a seleção de pautas, o modo como o editor depois lá na redação vai tratar esse assunto, os títulos, as fotos, tudo isso passa por uma seleção que acaba sendo enviesada, é inevitável. Então, o que se espera de um jornalista, já que a objetividade não é possível, é pelo menos honestidade, né? Que ele possa realmente ser honesto ao transmitir aquele fato, ainda que alguma opinião passe ali, né? Mas que haja ética, honestidade e não tentativa de forçar a opinião pública. Eu sei que, infelizmente, essas coisas também não acontecem, né? Infelizmente, existem muitos interesses por trás das coisas. Inclusive, tem um livro que eu publiquei alguns anos atrás com o título Os Bastidores da Mídia, né? Em que eu analiso realmente esses interesses, não só humanos, como também agora, passando aqui a ponte, né, para o lado do pastor, muitas vezes não consigo separar as coisas, né? Jornalista, pastor, jornalista. Existem também interesses aí cósmicos, né, do grande conflito, que estão por trás das coisas também, tentando moldar pensamentos, moldar atitudes, moldar ideias, né? Criar cosmovisões, enfim, afastar as pessoas da Bíblia. Então, voltando para o jornalismo, né? Hoje está mais claro assim, que muitos jornalistas não só reportam, como também opinam, né? E eles então se dão o direito de, bom, eu coletei as informações, agora com base na minha bagagem, com base na minha experiência, com base na minha forma de ver as coisas, a minha opinião é essa. Se deixar isso bem claro, beleza, né? A gente sabe que está lendo, então, por exemplo, uma crônica, está lendo uma coluna opinativa, né? Porque eu resisto a isso, porque eu vim de uma escola em que notícia é o fato puro e seco, sem adjetivação, sem floreios, né? Então você tem que... o lead, os parágrafos seguintes, enfim. Agora, hoje eu vejo assim, uma mescla cada vez maior entre notícia pura e simples, né? Que é o tijolinho do fazer jornalismo, né? Com a opinião, com a crônica mesmo, né? E as pessoas nem sempre conseguem separar essas coisas. Às vezes leem uma crônica, leem uma coluna opinativa, achando que estão lendo uma notícia, né? E nem sempre é assim. Às vezes você tem ali 90% de opinião e 10% de um fato apenas, né? Então, resumindo, é isso, né? É uma atividade que consiste em recortar aspectos da realidade, reportá-los com técnicas, a fim de ser uma espécie de mediador entre o fato e o leitor, o consumidor daquela informação. Você falou muito bem, pastor, porque seria a minha próxima pergunta, mas você já disse bem que hoje acreditar que existe um jornalismo imparcial seria um mito, né? Nossa, assim, as redes sociais, elas desmascararam esse conceito, né? Mostrando que existem sempre dois lados e a verdade, né? Então, cabe a nós aqui não apenas engolir as notícias, mas procurar os fatos, né, que realmente aconteceram. E nós estamos vivendo no momento da fake news, né? Exato. Não existem duas, três verdades, né? Existe a verdade, a minha e a sua opinião, né? Então isso é real, né? Eu tenho minhas preocupações, né, como eu dizia, com respeito a essa era das redes sociais, porque se por um lado a informação ficou acessível, me preocupa a qualidade dessa informação, né? Agora todo mundo tem voz, todo mundo tem espaço, né? Só que nem todo mundo tem as técnicas necessárias, né, para reportar essas informações. E pior, né? Nem todo mundo tem a ética, né, necessária para não ficar espalhando fake news. E nós estamos tendo muito mais trabalho agora para garimpar a verdadeira informação, a informação confiável, né? Só que, por outro lado, como você disse, né, alguns mitos foram desmascarados e isso está dando muito mais trabalho para a imprensa, né? Para a grande imprensa, né? Está tendo que concorrer com muitas vozes e tendo que se mostrar confiável. E esse desafio eu acho que é bom, é positivo, né? E que isso continue, né? Que as pessoas desenvolvam cada vez mais um senso crítico, né? Só que precisamos urgentemente de uma educação para as fake news, para identificar e se blindar contra, né? Porque
isso é muito chato, né? A gente fica nesse mar de informações, algumas são tão bem construídas por alguns falaciosos por aí, né? Que até parecem ser factuais, mas se você não for atrás, não investigar, você acaba embarcando num barco furado e espalhando coisas que não convém, né? Então, falando sobre esse ponto, pastor, eu vejo a importância do seu trabalho, do seu ministério para nós cristãos adventistas, né? Porque existem muitos irmãos aí que bebem das fontes que são passadas aí nas redes sociais, de fatos bíblicos, né? De pretensos fatos bíblicos, fake news sobre profecias, sobre acontecimentos, e o senhor tem feito um belo trabalho aí trazendo o outro lado, né? Porque é necessário isso. O cristão, ele muitas vezes ele é atraído de forma emocional, ele vê aquela notícia, ele abraça aquilo, começa a compartilhar, e ele realmente não faz aí não tem um filtro, né? E o teu trabalho nas redes sociais, eu tenho percebido que isso tem contribuído e muito para nós, né? Isso é muito importante. Agora, uma curiosidade aqui. Por que jornalista? Tanta profissão, por que escolheu jornalista? Na verdade, não tinha sido a minha opção, a minha escolha primeira, né? Eu, desde criança, eu sempre pensava em ser cientista. Depois de passar aquela fase de ser astronauta, né, e outras coisas que toda criança, ou várias crianças pensam, né? Aí, com o pezinho um pouco mais no chão, eu pensei, bom, eu preciso, então, buscar algo mais factível, né? E eu pensava em estudar biologia, quem sabe astronomia, que é uma área também que eu aprecio muito, né? Até porque desde criança eu sempre tive gosto assim por temas como dinossauros, como viagens espaciais, acompanhava isso assim muito atentamente, né? Assistia muitos filmes de ficção científica, coisas assim. Meu pai tinha em casa uma enciclopédia de ciência, eu folheava aqueles volumes lá desde antes mesmo de saber ler, ficava olhando aquelas imagens, aquelas figuras e tudo mais. Depois eu descobri que minha mãe tinha escolhido o meu nome com base no que ela leu naquela mesma enciclopédia, né? O nome de um cientista, um físico americano chamado Albert Abraham Michelson. Essa é a pronúncia, eu não sabia na época, nem ela sabia, por isso que ela disse que vai ser Michelson mesmo, e ficou, né? A mãe é que dá a pronúncia os pais é que dão a pronúncia do nome do filho, né? Então, quando eu descobri que esse tal de Albert Michelson tinha sido um grande físico, que inclusive calculou pela primeira vez a velocidade da luz, ajudando grandemente um outro, o Albert Einstein, eu fiquei ainda mais maravilhado assim, com a ciência. Eu fui atrás, descobri quem era esse homem, o que ele fez, né? Custei entender o tal do interferômetro, né? De Michelson e Morley, né? A dupla que inventou esse aparelho aí, relatividade, tudo isso. Eu fui atrás e comecei a me aprofundar nesses assuntos e cada vez mais ficava maravilhado com a ciência. Note, nessa época eu não era criacionista ainda, né? Eu tinha uma visão darwinista, naturalista, enfim. No ensino médio, eu costumo dizer que o ensino médio foi o ponto da virada da minha vida em todos os sentidos, especialmente profissional e religioso, porque eu me matriculei no curso de Química, lá na minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina. Eu entendia que era o curso mais próximo do que depois eu faria, né? Eu pensava, não, se eu vou cursar Biologia, por exemplo, há vários cursos técnicos por aqui, então o que mais seria útil? Química. Então, comecei a estudar Química ali no colégio, ensino uma escola estadual, e nesse período, no segundo ano do ensino médio, eu conheci um jovem criacionista, nós nos tornamos amigos, começamos a estudar muitos assuntos juntos, profecias, ciência e religião, um rapaz muito preparado, assim, muito estudioso, né? Tanto que hoje ele é bibliotecário no nosso internato lá no Rio Grande do Sul, no IACS, e eu creio que Deus colocou a pessoa certa no meu caminho, porque eu dei muito trabalho. Foram 3 anos assim, de questionamento, de brigas intelectuais e depois de uma série de caídas do cavalo, digamos assim, eu acabei me convencendo, né, de que realmente o criacionismo é um modelo muito mais elegante, muito mais coerente, né? E durante o ensino médio também, eu comecei a fazer um jornalzinho lá para o colégio, chamava Tô Sabendo.
criei uma equipe ali de jovens que gostavam de escrever e de pesquisar, e aí nós mesmos escrevíamos as matérias. Eu gosto de desenhar, né? Sempre gostei de desenhar, eu fazia as ilustrações, as capas, a gente corria atrás de patrocínio lá no comércio, buscando gente que pudesse colocar um anúncio no jornal, né, para bancar, custear a impressão. E aí, além de tudo isso, vendíamos o jornal de sala em sala, né, sala de aula, com apoio da diretoria. E eu tomei gosto pela coisa. Antes disso, eu pensei que talvez eu pudesse até ser um desenhista, quem sabe, com o tempo, né, se não profissional, mas como hobby, porque eu sempre gostei de ilustrar, sempre lia muito gibi da Marvel, DC Comics, essas coisas aí, e era influenciado por essas coisas. Pensava até que, sabe, um dia eu posso desenhar para Marvel, né? Olha só que ideia. E só que com esse jornal eu percebi que eu amava desenhar, mas eu gostava até mais de escrever. E chegou um momento que eu tive uma encruzilhada, eu precisei tomar uma decisão, ou eu escrevo ou desenho, porque não dava para fazer sempre as duas coisas, não dá tempo, né? Ou você se especializa numa arte ou na outra, enfim. E aí, como eu gostei do cheiro de tinta e de papel e dessa coisa de gráfica, de impressão, dessa correria para fechar pauta e tudo mais, essa emoção que só quem está no meio sente, eu decidi, na última hora, não mais fazer biologia, cursar biologia, e me inscrevi no vestibular para jornalismo. Coloquei até em segunda opção biologia, mas como eu fui aprovado diretamente ali para o jornalismo, eu segui essa carreira mesmo. Antes de eu me tornar um criacionista, adventista, eu até pensava em ser um jornalista científico, quem sabe trabalhar numa super interessante. Claro, na época era uma boa revista, né? Depois ela mudou muito. E trabalhar assim com jornalismo científico, né? Só que Deus tinha outros planos, eu segui outro caminho, mas só que de certa forma, com os blogs, com o canal, eu acabo fazendo um pouco disso, né? Um jornalismo assim científico, divulgando assuntos criacionistas. Aquele sonho de infância, de juventude, acabou se realizando, mas de outras formas. Foi assim, resumindo. Não, então eu estou entendendo assim, para quem está nos ouvindo, algum jovem aí que está procurando uma profissão, eu já percebi que você já deu a dica aí, que a profissão, a gente tende a escolher a profissão pelo aquilo que a gente gosta de fazer, né? Porque ninguém merece. Sem dúvida. Trabalhar em uma coisa que você não gosta, né? Eu sei que é um privilégio de poucos em nosso país, talvez, né? Poder ter essa escolha, né? Eu agradeço a Deus porque eu consegui, né? Hoje eu sempre, né? Desde sempre eu sempre amei o meu trabalho, e hoje mais ainda, porque veja, eu estou trabalhando com jornalismo, eu edito uma revista, mas eu tenho a bênção de não precisar trabalhar como jornalista, por exemplo, lá na mídia policial, por exemplo, editoria de polícia. Eu tenho um amigo que está olhando isso aí, quase pirou, é terrível, né? Você lidar o tempo todo com problemas, né? Com bronca. Também, por exemplo, se tivesse que trabalhar como editor de esportes, eu não gosto de esporte. Veja, não estou dizendo que está errado, né? Mas eu não tenho. Eu gosto de pedalar, de nadar, de correr, fazer exercício com a minha família, mas não como algo mais comercial. Se eu tivesse que fazer cobertura de futebol, eu ficaria arrasado, frustrado demais. E eu tenho o privilégio de trabalhar com uma revista de saúde e ajudando pessoas a terem uma vida melhor, né? Isso no meu trabalho diário aqui e nas mídias sociais, creio eu também poder dar uma contribuição disseminando a palavra de Deus, né, a boa ciência. Então, é uma alegria poder exercer a minha profissão ajudando pessoas e não só ganhando meu dinheiro, né? Eu sou pago para fazer algo que eu gosto e que vai ajudar pessoas na vida delas ali diariamente. Isso é uma bênção, né? Eu percebo que a realização profissional ela consiste nisso, né? Não somente você ter o dinheiro no final do mês, mas também você ter a realização própria, no sentido, eu gosto do que faço e aquilo que eu faço abençoa outras pessoas, né? É o propósito da bênção de Deus, né? Deus nos abençoa para que nós sejamos canais para abençoar outras pessoas. E quando a gente ganha dinheiro com isso, vixe, fica mais gostoso ainda, né? Mas, pastor, seguindo aí, essa questão aí, nós falamos aí da profissão que você escolheu e tal, mas aí entrou a questão da fé, o senhor já falou a respeito aí dos estudos bíblicos e tal, mas como que foi essa ligação, né, de jornalista para ministério? Porque a gente tem, talvez, quem esteja nos ouvindo aqui, acha que missão, para ser missionário, para ser envolvido com as coisas de Deus, tem que estar ligado com a teologia somente, com o pastorado. Como que foi essa ligação sua aí?
de usar o jornalismo para missão. E aí, como que entrou essa questão de ser pastor? Como que foi isso aí? Olha, pastor, foi um caminho bem diferente do seu, com certeza. E de outros pastores também, né? Na verdade, antes ainda, antes do ensino médio, né, quando eu era criança, eu nasci num lar católico, né? E lá pelos 15 anos eu passei por uma espécie de reavivamento ali na igreja católica. Minha mãe, que é a grande responsável por isso, né? Ela sempre deu, assim, valores, transmitiu valores cristãos para nós, como filhos, né? Sempre nos levava à igreja, a assistir às missas, né? Então, por ela, eu acabava sendo envolvido. Mas com 15 anos, por mim mesmo, eu busquei alguma coisa. Depois, mais adiante, eu passei por uma fase de ceticismo, quase abandonei a fé. Isso eu conto no meu livro lá, A História da Vida. Eu conto também num vídeo no meu canal no YouTube com o título Uma História de Amor que Deus Escreveu. Eu conto o meu testemunho junto com o da minha esposa, que também se converteu na juventude. Eu passei por uma fase em que eu sonhava ser padre. Até fiquei um tempo no seminário católico lá, perto da minha cidade. Fiquei uma semana lá com os padres, participando de cursos, né, ali, palestras. Mas, graças a Deus, um padre lá, bem sensato, ele me chamou no canto e falou assim: Michelson, eu tinha 15 anos, né? Você é muito novo ainda, né? Então, que tal se você voltar para casa, faça o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você tiver vocação ainda aí ardendo no seu coração, você volta para cá que a gente recebe você. Eu nunca mais voltei, né? Então, foi sábio, né, da parte dele, claro. E, claro, poucos anos depois, 3 anos depois, eu vim a conhecer, né, o adventismo, o criacionismo, e mudei a minha forma de ver o mundo, né? Mas sabe aquela vocação lá dentro? Aquele desejo assim, de ajudar as pessoas, de dar estudos bíblicos, de visitar, né, de amparar. Isso sempre esteve no meu coração, tanto é que pouco depois de eu ser batizado ali, já fui colocado como ancião, nem sei se estava certo isso, porque era muito novo na fé ainda, mas já fui colocado como ancião de jovens na minha igreja lá de Criciúma. Já comecei a pregar praticamente um mês depois de ser batizado. Eu lembro ainda do primeiro sermão que eu preguei lá na igreja, eu tinha acho que 19 anos, eu usei assim aspectos da química para fazer uma ilustração até de sermão. Então, esse envolvimento com a igreja sempre foi muito profundo. O mesmo que eu tive no catolicismo, eu passei a ter também no adventismo e até mais, né? Sempre amei dar estudos bíblicos, é porque eu sou resultado disso. Eu vim para a igreja por estudo bíblico, sou um entusiasta desse método de evangelismo e sempre amei pregar. Bom, aí o tempo foi passando, fui chamado para a CPB, depois de 2 anos e meio de formado, cursei o mestrado, né, em teologia por 5 anos, fiz aquele estudo também de estudos em teologia, né? Eu fiz paralelamente com o mestrado, esse curso aí. Então foram 3 anos estudando sempre imerso ali em janeiro e julho, né? Depois mais 2 anos ainda só em julho nesse mestrado modular. E só aumentou minha paixão por teologia, pelas coisas da igreja, né? Foi realmente muito uma bênção para mim eu ter feito esse mestrado ali no NASP, campus de Engenheiro Coelho, que eu acho que é onde você também cursou o seu bacharelado, né, em teologia. Bom, e o tempo foi passando, eu continuei com o meu ministério, né, de pregação, e até que chegou um momento, isso já faz uns 4 anos, eu acho, em que a igreja reconheceu, né, esse meu trabalho e me concedeu, então, a ordenação ministerial, que foi um presente, assim, de Deus, né? Eu não esperava por isso, meu trabalho nunca dependeu disso, né? Eu sempre fiz e continuei fazendo de qualquer forma. Mas quando eu fui indicado pela divisão sul-americana e pela CPB para ser ordenado, eu vi quase que, assim, eu fiquei emocionado, eu voltei no tempo e me lembrei dos tempos em que eu queria ser padre, né? E eu me lembro que na cerimônia de ordenação, o pastor Ayrton Keller foi o orador e havia muitas pessoas aqui na Igreja das Mangueiras, em Tatuí, a maior igreja que temos aqui. Meus pais vieram aqui assistir, né? E eu, assim, lembro com muita emoção desse momento, né? Porque a minha mãe, ela sonhava que eu fosse padre. Era o desejo dela desde a minha infância. 1 ano depois do meu batismo, ela foi batizada também por meu intermédio. Eu dei estudos para minha mãe. E ela compreendeu a mensagem bíblica e aceitou a verdade bíblica. Então, quando eu estava lá na frente, né, recebendo a imposição de mãos, eu olhei para ela e eu vi a expressão de emoção no rosto da minha mãe. E o abraço mais significativo que eu recebi à porta foi o dela. Ali eu chorei mesmo e lembrei, né, daquele sonho de infância que se cumpriu de outro jeito, do jeito de Deus, da forma de Deus, e eu sou muito grato por isso. Você falando aí, eu vou também relembrando a minha história. Você já fez algum batismo, alguma cerimônia assim? Já, que coisa mais linda, né, isso aí. Eu
batizei a minha filha do meio, de 15 anos. Que privilégio, hein? É uma bênção, assim, minha sobrinha, lá de Criciúma também, que é filha da minha irmã mais velha, para quem eu dei estudo bíblico também. Batizei um amigo de infância lá de Santa Catarina, para quem eu também dei estudos bíblicos. Éramos colegas lá do grupo de jovens católicos nos tempos, né, de jovens. Depois eu estudei a Bíblia com ele, e tem uma história muito linda também, eu tive o privilégio de ir lá batizá-lo. Foram vários já, assim, eu louvo a Deus porque a minha beca não tem ficado muito tempo seca, não. E isso é uma bênção, né? E agora eu estou dando estudo bíblico para mais algumas famílias, eu espero que em breve também possamos ter essa cerimônia maravilhosa, né? E já fiz também 2 casamentos, então é algo assim maravilhoso, uma bênção tremenda essa, né? De poder ser usado por Deus em circunstâncias tão especiais como essas. Um detalhe ainda que eu acho que seria interessante mencionar, quando eu estava cursando jornalismo ainda, eu pensei em trancar meu curso na metade para estudar teologia, para fazer o bacharelado em teologia. Eu estava bem desanimado assim com uma série de coisas ali que eu via no campus universitário, era uma federal, né? Muita licenciosidade, né? Eu me sentia muito peixe fora d'água ali dentro. Ideologias totalmente contrárias à fé que eu tinha recentemente abraçado, né? Então, isso estava me desanimando demais. E eu pensei na metade desistir e tentar ir para o NASP cursar teologia. Só que naquela época eu conhecia um senhor que vendia livros usados ali na universidade. Ele tinha uma carretinha, assim, não sei como é que a gente chama aqui, um reboque, né, ali, em que ele colocava os livros atrás do carro dele. Ele montava uma banca lá no centro acadêmico, ali no local onde tem a lanchonete, ali um espaço de convivência, né? E ali ele vendia os livros usados. Como eu não tinha dinheiro também, eu era um estudante eu era bolsista lá, tinha bastante dificuldade assim, de me manter ali, né, longe da casa dos meus pais, enfim, trabalhava mais pelo alimento mesmo, né? Então eu não tinha dinheiro para comprar livro novo, nem os livros da igreja. E eu aproveitava, ia lá para aquela banca e ficava lá comprando livros usados, e até que eu descobri que ele vendia livros de Ellen White. Eu comprei um Grande Conflito usado, comprei o Desejado, a minha biblioteca da igreja começou ali, naquele sebo. E um dia eu perguntei para ele assim, amigo, você tem mais livros dessa autora aqui, de Ellen White? Ele falou, tenho, você gosta dessa autora? Falei, gosto demais. E ele depois acabou se revelando, né, eu sou adventista também. Aí eu fiquei muito feliz, né, e descobri que a história dele, que ele tinha estudado teologia, mas optou por não ser pastor, né, ele quis seguir outro caminho e vendia livros usados, a vida dele era essa aí. E fazia contatos na universidade, pregava ali, né, quase como um valdense. Foi ele quem me aconselhou a não desistir do curso. Eu conversei com ele, pedi conselhos, ele falou, rapaz, você está na metade já, termina a sua faculdade, depois você pode, quem sabe, cursar teologia, ter 2 faculdades, ser mais útil a Deus ainda. E ele me disse uma frase que eu nunca me esqueci, para mim ela foi uma diretriz da vida, assim, né? Ele falou assim, você está desanimado aqui nesse campo secular, né? Mas entenda o seguinte, onde as trevas são mais intensas, é ali que a nossa luz tem que brilhar. E eu assumi isso como um propósito, sabe, Adriano? Eu comecei até a dar estudo bíblico para alguns colegas do curso, eu escolhi fazer um TCC sobre a história da Igreja Adventista no Brasil, e eu fiquei feliz de ver assim, os professores, o coordenador do curso ali empolgados e conheciam mais da nossa história de igreja do que muitos adventistas naquele tempo e até hoje, né? E na minha formatura eu entreguei um Grande Conflito condensado para cada colega e professor, né? Eu entendi que realmente tinha que passar por ali e deixar uma marca naquele curso. Aí pensa só, cerca de 7 anos depois, eu estou no NASP, cursando teologia no mestrado. Eu me lembro que eu sentei no fundo da sala, olhei para aquela sala cheia de pastores, e eu chorei naquele dia. Eu chorei. Assim, Deus é bom. Ele realizou meu sonho de outro jeito. Bom, pastor, olhando a tua história aí, a gente fica motivado e inspirado também para viver histórias parecidas, né? Mas que sugestões, dicas você daria para um jovem aí que está procurando uma profissão e que, quem sabe, está numa profissão e quer se envolver mais ou usar a sua profissão para as coisas de Deus? Que direção você daria? Que sugestões você daria? Olha, a primeira coisa de sempre, né, que todo
todo mundo, em qualquer circunstância, diante de qualquer decisão, tem que fazer: orar. Orar muito, né? Eu pedi muita orientação de Deus, por isso eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo e fui conduzido da forma correta, porque eu entreguei nas mãos de Deus. Falei: Senhor, agora eu estou convertido, agora eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então eu peço que o Senhor me oriente. A que carreira eu devo seguir? A mesma oração, e até mais intensa, eu fiz quando eu quis buscar uma namorada e um relacionamento sério, correto, para um casamento, né? Eu coloquei nas mãos de Deus e pedi que Ele me direcionasse, que Ele mostrasse a pessoa, porque são decisões muito sérias, né? O casamento é a mais importante de todas. A carreira também é uma decisão muito importante, né? Porque vai moldar a sua vida, vai direcionar seus alvos, né? E, enfim. Então, como eu orei, entreguei isso nas mãos de Deus e eu senti que era isso que eu gostava de fazer, que eu queria fazer para minha vida toda, eu fui em frente. E aí comecei a ler sobre isso, pesquisar sobre isso, né? Li muita coisa. É importante que você leia bastante sobre a área de atuação que você pensa desenvolver, né? Converse com profissionais dessa área, experientes, para ver o que eles acham, o que eles pensam, compartilhar com você a rotina deles, a experiência deles, porque às vezes a gente só vê um lado, uma face meio glamorizada, né, de algumas profissões, e não vê que, por exemplo, o arqueólogo não é o Indiana Jones, né? Aquele cara que vai lá comer pó com o martelo dele quebrando pedra. Então, o dia a dia é isso, né? O jornalista é o cara que fica na televisão aparecendo lá, ficando famoso. Não, mas tem o queimar a sola de sapato também, gastar sola de sapato na rua, entrevistando, sendo às vezes xingado, né? Mal compreendido, enfim, os riscos. Tem que colocar tudo isso na balança, pesquisar, analisar e, repito, orar muito pedindo a direção de Deus. Estar sensível, né, à voz de Deus, às dicas que Ele dá por meio de amigos, de tantas coisas, né? Para que você possa tomar uma decisão acertada. É meio complicado você gastar de repente. Se você é bem jovenzinho, até dá, né? Para se dar o luxo de gastar 4 anos, depois voltar atrás e começar outra faculdade. Mas nem sempre isso é possível, viável, né? Tem condições financeiras de fazer isso, né? O ideal é acertar na primeira. E para acertar na primeira, numa situação tão séria dessa, você tem que entregar a Deus mesmo, né? E depois de formado, não esqueça do Deus que te ajudou a começar, né? Eu vejo assim muitas pessoas que às vezes começam com Deus numa universidade, estão ali cheios de propósitos, mas ao longo do curso já começam a abandonar a fé, já começam a se encantar por certas ideologias, ou então o mal do dinheiro mesmo, né? Alguns cursos são bem pragmáticos e são voltados para ganhar dinheiro, e a pessoa começa a esquecer de Deus. Eu acho meio ingrato isso, né? E perigoso também. Então eu diria assim, não esqueça de Deus nem durante e muito menos depois de formado. Depois de formado você tem, quem sabe, é tipo o FIES, né? Você pede um dinheiro emprestado para fazer o curso, depois você tem que devolver. Você faça um FIES com Deus, você pediu a bênção de Deus, você pediu que Ele te direcionasse, te abençoasse. Agora você tem condições, você tem habilidades, você tem um futuro pela frente, vai ganhar um dinheirinho, quem sabe bastante ou menos, não importa, mas agora é a hora de você também devolver para Deus aquilo que você recebeu. Eu, quando me formei, eu fiz essa oração e disse: Senhor, eu quero usar tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, para Ti, né, para o Teu reino, para ajudar as pessoas. E Deus foi tão bom comigo que eu não tive nem... Olha como eu fui abençoado. Eu nunca trabalhei na mídia secular. Eu comecei trabalhando numa escola adventista como professor, depois eu fui para a Rádio Novo Tempo, em Florianópolis, de lá fui chamado para a CPB, ou seja, depois de formado, só tive um trabalho na obra de Deus. E eu sou grato demais a Deus por isso, né? Então, a oração que eu fiz de entrega, Deus aceitou, Ele recebeu, né? E disse: olha, vou usar você então aqui, aqui, aqui. Até porque o chamado para cá, para a CPB, foi um milagre. Eu não conhecia ninguém aqui na obra em São Paulo, eu era um jovem totalmente ingênuo, digamos assim, dessas coisas, não tinha QI, como se diz, né? Quem indica, era recém-formado, só tinha uma faculdade, geralmente os editores aqui têm 2, ou tem letras e jornalismo mais teologia, né? Ou algumas outras áreas, eu só tinha uma, tinha 26 anos apenas. Eu sei que Deus me arrancou de lá e disse: eu vou te colocar aqui. Interessante, porque às vezes eu vou lá no NASP dar palestra para pessoal de jornalismo, lá os jovens, e alguns perguntam: qual é o segredo para você trabalhar na CPB? Eu digo: olha, eu só vou te falar o seguinte, eu vou dar o meu segredo, né? Envia um currículo, escreva um monte de artigos, porque você tem que se tornar conhecido, o seu trabalho tem que ser conhecido, e ore a Deus. Foi só o que eu fiz. E Deus quis desse jeito e funcionou. Então não tem outro segredo, não tem outra dica a não ser essa. Então eu percebo que muitas pessoas começam a separar, né, a profissão da missão.
Mas não importa a profissão que você faça, quando você acaba fazendo essa ponte, aí, entregando a sua profissão para o Senhor, coisas maravilhosas podem acontecer. Pode ser que você não vá trabalhar como um obreiro da instituição adventista, né? Mas eu conheço também vários profissionais que fazem um trabalho tão lindo, né? Ganhando seu dinheiro como profissão, mas também pregando o evangelho aí, dando estudos bíblicos, influenciando, ensinando, palestrando, enfim, fazendo tantas coisas. E isso nos dá um senso assim de utilidade para a sociedade e para Deus também, né? Sabe, às vezes um profissional de uma área, digamos, secular, né? Ele pode ter um alcance até maior do que um pastor mesmo, do que um obreiro, né? Que algumas pessoas, quando veem eu fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa meio voluntária, dizem assim, mas é porque você é pastor, porque você tem que fazer isso, né? Mas não esqueça que eu sou pastor há apenas 4, 5 anos, né? Antes disso eu já fazia muita coisa do que eu faço agora também. Então, quando você é um profissional de uma outra área, talvez as pessoas até olhem com mais admiração aquilo que você faz voluntariamente como um ancião de igreja, como líder de jovens, né? E outra coisa, você tem uma esfera de ação, de influência, que um pastor não vai ter. Se você, por exemplo, é um jornalista lá numa redação de um jornal, né? Se você é um enfermeiro, você é um engenheiro, se você é um médico, enfim, qualquer área, né? Você tem ali a sua área de influência que outros não têm. Você tem acesso a pessoas que outros não terão. Então não esqueça disso, né? Não importa quem você seja, que tipo de talento você tem ou que tipo de profissão você desempenha, coloque tudo isso nas mãos de Deus e você vai ver os milagres. Isso é tão verdade que o senhor está falando, que hoje em dia a igreja tem pensado dessa maneira, de que o pastor agora que tem teologia, para poder ampliar sua influência, ele vai lá e faz um outro curso, né, para ele se apresentar como jornalista, como engenheiro, como professor de uma matéria, enfim, mas com o intuito de ter influência, porque se ele fala que é pastor, né, muitas vezes ele levanta barreiras, né, da sua influência. Mas quando ele chega como um profissional numa certa área, ele vai ter uma certa abrangência, um recebimento maior, né? Então você que está nos ouvindo aí, não fique pensando que para ser missionário você precisa ser só pastor ou algo parecido. Você pode ser missionário em todo e qualquer tipo de profissão, né? Deus, ele vai te usar em todas as esferas aí. Pastor, vamos terminar esse assunto. Eu, felizmente aqui, né, não dá para a gente falar de tudo, mas aceito o desafio de voltar em outras ocasiões para falar de dinossauro e ciência. Aceita? Podemos, sim. Podemos conversar, sim. Opa, então, olha só. Assumir o compromisso aí com a audiência aí, tá bom? Pastor, faça para nós as suas considerações finais aí sobre esse assunto, o teu desejo aí para quem está ouvindo. E fale para nós novamente onde te encontrar nas redes sociais. Ok. Vou começar pelo final aí, então. Blogs. criacionismo.com.br, outraleitura.com.br. Tenho também lá no Facebook uma página, né, uma fanpage, é só procurar Michelson Borges, acho que não tem outro com esse nome. E igualmente no Instagram, embora no Instagram você acha mais facilmente ali como @criacionismo, né? O meu Instagram é esse aí. O meu Twitter é @criacionismo. Instagram também é meu nome, Michelson Borges. E o canal no YouTube, né, que eu quero convidar a sua audiência a se inscrever lá. Procura Michelson Borges, você encontra o canal, é só se inscrever ali, acionar o sininho, aquela coisa toda, né, para receber as notificações. Sejam todos bem-vindos a essas redes aí. E o que eu posso dizer assim para a gente encerrar essa conversa é aquilo que eu já disse e enfatizo aqui, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Faça todas as suas escolhas, tome todas as suas decisões sempre guiado por Deus. Aí você estará caminhando, né, por um percurso seguro, um caminho seguro, tendo Deus como seu orientador, seu guia, né? Porque Ele quer o seu bem sempre, Ele vai ajudar você a escolher aquilo que vai ser bom para você, para a sua vida, para a sua carreira, para os seus relacionamentos. Eu tenho feito isso desde a minha juventude lá e nunca me arrependi, nunca, jamais. O batismo foi a decisão mais importante que eu já tomei, depois do casamento também, decisões das quais eu nunca me arrependi, porque foram tomadas com muita consciência e com a certeza de que Deus estava guiando todo esse processo, né? Então faça o mesmo.
E com base na minha experiência, eu tenho certeza de que você vai ser feliz também, vai ter uma vida plena, uma vida abundante ao lado de Jesus, tá bem? Seja um estudante, um profissional, um pai de família, o que você for, mas seja alguém que realmente coloca tudo isso no altar de Deus, dedicando-se para Ele o tempo todo. Aproveite também os retalhos de tempo, né, como a gente tem dito sempre aí, Ellen White fala disso também, né, para ler, para se informar, para ser uma pessoa melhor todos os dias, buscando informação edificante, porque essas coisas também são importantes, viu? Até para uma profissão, né? Uma pessoa bem informada, com certeza é um profissional de ouro que vai ser disputado no mercado, né? Então, siga em frente, levando em conta esses conselhos aí. Pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Foi muito difícil ter um tempo para falar com o senhor, porque está muito ocupado e para quem não sabe, ele está doando para nós aqui a hora de almoço dele, de descanso, né? Obrigado, pastor, Deus te abençoe e nos voltamos a nos falar em outros momentos aí, tá? Obrigado pelo convite, pastor Adriano, que Deus continue abençoando também seu ministério e a sua família linda. Tá aí, gente, mais um episódio inspirador. Foi muito legal aqui poder ouvir um pouquinho da história desse homem de Deus, um homem que tem feito aí a diferença, né, nas redes sociais, tentando trazer novidades e também tentando rebater algumas informações falsas, né, sobre cristianismo, sobre o falso cristianismo, tá certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia. Espero encontrar você no próximo episódio e vamos lá para o jargão do canal. Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!